Queridos irmãos, dando sequência no vídeo 143. Então, como eu estava dizendo, agora você observa. Essa pergunta 154 do Livro dos Espíritos, ela está me dando condições para que eu possa dizer tudo isso. E muito mais coisas. Só que eu vou falar só mais algumas coisas aqui e pronto, porque, olha, daria para mim gravar uns 1000 vídeos se eu quisesse a respeito desse assunto. Pode ser que venhamos a gravar mais uns 2, não sei. Mas o processo é muito complexo, as pessoas não têm noção. Então, milhões de seres vivem nessas condições, desencarna e não sabe que desencarnou. Sabe? Como milhões desencarnam e vão direto para o umbral devido à imoralidade aqui na Terra, o comportamento moral, o desregramento aqui na Terra, andou na contramão, sabe? Como milhões de seres, eles desencarnam, os mentores espirituais os reencarnam. Então, olha, eles desencarnam e não sabem que desencarnaram. Os mentores espirituais reencarnam eles e eles não sabem que foram reencarnados. Vive 80 anos, desencarnam e não sabem que desencarnaram. Reencarnados de novo e não sabem que foram reencarnados. E assim, um bom tempo, 4, 5, 6 encarnações. É um estado de ignorância. É um estado assim. É um estado de ignorância que a espiritualidade não força ninguém a nada. Não exige, não cobre, não pune o indivíduo. A espiritualidade não força ninguém a nada. A espiritualidade não age como eu, dizendo assim, ó seu tonto. No entanto, eu já narrei um caso aqui, André Luiz, com um instrutor, eu não me lembro o livro agora, porque é muita coisa nessa cabeça aqui que, né, vai fundir uma hora. André Luiz chegou com um instrutor num determinado repartição numa colônia e ele deparou assim com um imenso salão, várias macas, não sei quantas mil macas. Em todas as macas, uma pessoa dormindo. Entendeu? Tinha uns lá que estavam até roncando. Tinha uns roncando? Não, tinha quase todo mundo roncando. Aí André quis saber do que se tratava aquilo ali. Todo mundo dormindo. Aí o mentor lá, o instrutor lá daquele local lá, que mantinha aquilo ali tudo, né? Protegia aquele pessoal tudo dormindo ali. Pô, esses aí é aqueles que lá na Terra, viveram na Terra, dizendo, achando que eles teriam que permanecer dormindo, que depois que morresse, iam continuar dormindo para, no momento do juízo final, Jesus vir ressuscitá-los. Então eles estão dormindo à espera de que Jesus venha ressuscitá-lo. Venha ressuscitá-lo. Ressuscitá-los. E de vez em quando, André Luiz via que alguns se levantavam e saíam correndo. E André dizia assim, mas vocês não vão fazer nada? Ela levantou e saiu correndo. Falou, não se preocupe não. Ele vai, mas ele volta. Quer dizer, a hora que ele perceber
que aquilo ali não passa-se de uma ilusão que ele viveu na Terra e que a realidade ele está deparando com ela lá no plano espiritual e que não existe nada desse negócio, isso é tudo mitologia, isso é tudo fantasia, isso é tudo ilusão, esse negócio de ressurreição, ser ressuscitado por Cristo, principalmente, no juízo final, ele volta. Agora, a paciência desses mentores, gente, manter esse povo tudo dormindo lá. Pelo amor de Deus, a gente dormir ao lado de uma pessoa que ronca. Agora imagina milhões de pessoas nesse lugar lá dormindo e roncando. Parecendo escola de samba. Ou uma represa cheia de sapo. Ronk, 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 ronk. Ah, eu não teria paciência desse jeito não. Sabe, gente? Então, o desencarne é muito complexo. E aquelas pessoas que se suicida, que joga o seu corpo de uma ponte, como por exemplo nos Estados Unidos, na ponte Golden Gate, né? Não sei quantos metros, parece mais de 100 metros de altura, lá dentro d'água, morre. Só que, ao cair na água, ele já desperta lá no umbral. E ele no umbral, não sou eu que estou dizendo isso, o processo é complexo, é relativo, mas vamos dizer que ele tenha que permanecer lá na região umbralina uns 20 anos, uns 30 anos, ele vai, durante aquele tempo todo, você entendeu? Incessantemente, ele vai se ver pulando da ponte. Tchum. De repente, ele se vê lá em cima na ponte do tchum. 25 horas por dia, gente. Durante 20, 30 anos. Esse 20, 30 anos eu estou colocando, mas é o tempo que tiver que ficar lá, ele vai se ver lá. E aqueles que dão tiro no ouvido, gente, incessantemente ele se vê dando tiro no ouvido. Tum, tum, tum. 25 horas por dia, gente. Nós sabemos de casos, gente, na literatura espírita, que a pessoa fingiu um suicídio dando um tiro no coração. Ele fingiu ser assaltado. Então, ele fingiu, ele queria se suicidar. Mas ele não queria que a sociedade, que a humanidade ficasse sabendo que ele se suicidou. Olha só, acabou que covarde esse. Com todo respeito ao termo, que todo mundo merece respeito. Então, ele tramou o suicídio. O que ele fez? Eu acho que ele chegou próximo a um lago, uma represa, né? Assim, à noite, pôs o revólver no peito, mas deu tempo ainda dele jogar a arma dentro do lago. E as pessoas passando por perto ali, viram aquilo ali e alegaram, falaram, ele foi tentativa de homicídio, tentaram roubar ele, às vezes ele reagiu e deram tiro nele, mataram ele, coitado. Mas a realidade era outra, era um suicídio. Conta-se na história que quando ele deu o tiro, o corpo caiu. E ele se viu ali, ao lado do corpo, com aquele orifício no peito vazando sangue. E quanto mais ele tampava aquele orifício, mais saía sangue. E anos e anos e anos e anos
aquele orifício vazando sangue, aquela impressão do orifício sem sangue. Era só impressão, mas era uma tortura e um sofrimento, porque ele tampava assim, vazava sangue, molhava tudo a mão dele, sabe? Então, olha que inferno. O inferno, o inferno de Dante, inferno eterno. Gente, me mande pro inferno de Dante. Sabe por quê? Porque é uma benção esse inferninho que eles arrumaram aí na mitologia. Esse inferninho de Dante, sabe? Ainda dá tempo ainda de você beber uma aguinha fresca, comer uma maçãzinha. Ó a psicologia, ó, da maçãzinha, tá? Agora, esse umbral que a doutrina dos espíritos mostra, não, gente. Esse não tem desculpa. Você roubou, você vai ter que repor. Você desviou, você vai ter que repor. Você mentiu, você vai responder. Você traiu, você vai responder. Você foi ingrato ou ingrata, você vai ter que responder. Você pensou um pensamento negativo contra outra pessoa, você é responsável pelo que você fala, deseja e pensa. Você responde pelo pensamento negativo. Você entendeu? Ah, mas como faz, né? O pensamento não tem como a gente podar ele. Tem sim, tem sim. O pensamento desajustado, desequilibrado, é falta de disciplina. É aquilo que o Emmanuel disse para o Chico. Disciplina, disciplina, disciplina. Não estou dizendo tudo agora não, porque não há necessidade. Então, se você começar a disciplinar os teus pensamentos, a hora que vier aqueles pensamentos, aqueles desejos, vem os desejos, é natural, mas você tem que se conter. Não, eu não vou pensar isso. Não, eu não vou pensar. Ah, mas pensa naquele guarda-roupa de 4 portas, assim, assim. Não vou pensar. Ai, mas pensa na Angelina Jolie. Não vou pensar. Orai e vigiai, Jesus nos disse. Ai, vamos tomar uma cajibrina. Não vou beber. Vem o pensamento. Primeiro vem o pensamento, gente, para depois a pessoa cometer o ato. Analisa. Tudo é tramado no pensamento primeiro, para que depois você põe em prática. Ah, não é não, Luiz. É. Analisa pra você ver. Você está em casa, se você pensa assim, amanhã é dia do aniversário do meu morzão. Você está pensando. Ah, amanhã é dia do aniversário do meu morzão. Morzão não, mozão, né? Do meu mozão. Deixa ele. Eu que vou dar o melhor presente do mundo para ele amanhã. Você entendeu? Só que no outro dia, por algum motivo os dois discutem. Entendeu? Aí ela pensa assim, esse desgraçado não merece presente nenhum. Ela pensa. Ele vai pro meio dos infernos. Que presente o quê? E não dá nem um abraço e não deseja nem os parabéns para ele. Aí. E vice-versa também, viu, gente? Já foi tudo para um brau. Gente, se eu for relatar casos de desencarne, sabe? Casos que ocorrem de desprendimento da matéria, sabe? Casos de motoristas, de pessoas que morrem carbonizadas,
ali na boleia do caminhão ou nos carros. Entendeu? A situação que esses indivíduos passam no plano espiritual, agora é de extrema importância dizer que todos são assistidos pela providência divina, ninguém é desamparado. Agora, uma outra questão, se a pessoa, tudo quanto é tipo de doença ou de deficiência, você entende o que eu quero dizer, deficiências e doenças, né? Você entende o que eu quero dizer. Todos esses, quando chegam no plano espiritual, por exemplo, a pessoa cega, muda e surda e aleijada, deficiente física, mas que em dado momento se revoltou e se suicidou novamente, porque aquilo ali já é o reflexo de um suicídio passado, mas cometeu o suicídio de novo, ele vai parar lá no umbral e ele fica lá 10, 15, 20, 30 anos, quanto tempo for necessário, aleijado, cego, mudo e surdo lá no umbral, sendo usado como cobaia lá por todo mundo que lá vive. Essas moças, esses moços que vendem o corpo aqui na Terra, eles já estão com o passaporte comprado para ir morar nessas regiões umbralinas. Porque lá existe também antros de perdição. Lá existe cabaré. Lá existe prostituição, promiscuidade. Existe drogas, existe bebidas, existe cafetões, existe tudo. Esses já estão com o passaporte comprado. Agora, aquele todo deformado, aleijado, tudo complicado, a saúde, morre com câncer, com isso, com aquilo, tal, você entendeu? Assim que ele desencarna, que ele tem lá um certo merecimentozinho, ele é levado para hospitais no plano espiritual, em determinadas colônias, porque colônia é nada mais que uma cidade, gente. As cidades aqui na Terra é uma colônia. É uma colônia onde vive tantas mil pessoas agregadas, juntas. É uma colônia. Colônia de casa. Colônia de abelha. Né? Analisa para você ver. Tudo que está junto é uma colônia. Então, as colônias no plano espiritual é como se fosse uma colônia no plano Terra. Existem umas colônias mais avançadas, existem umas colônias transitórias no planos mais baixos, né? Menos evoluídos, mas existe. Então o que acontece com aquele indivíduo aleijado, que foi aleijado, doente, mas com certo merecimento aqui na Terra? Ele é levado para os hospitais e lá ele é submetido a várias cirurgias no perispírito de correção. Ninguém, porque deixou o corpo físico, porque foi aleijado, cego, mudo, surdo, quando chega no plano espiritual, já volta a andar, e já volta a enxergar, já volta a falar, e já volta a ouvir, e já volta a jogar bola. Não é assim, não. Agora, isso também é muito complexo, viu? Isso é relativo, não é generalizando, não. Isso vai depender muito da evolução do espírito. Agora, quem somos nós para poder classificar a evolução desse ou daquele que ali se encontram com aquela aprovação e aquela expiação? Porque tem uns que são evoluídos que pedem para passar por aquela aprovação, provar aquele processo, que quando ele deixa o corpo físico de lá, ele recobra a forma sem aquela deficiência. Mas é aquele que não é evoluído. Ele precisa de cirurgias no plano espiritual. Eu, como uma amiga minha, que desencarnou com um câncer em várias partes do corpo, com câncer. Metástase para tudo quanto é lado, coitadinha. Sabe? Ela necessitou de 9 cirurgias em vários lugares no corpo,
perispiritual e espiritual dela, na forma espiritual dela. 9 cirurgias. 8 meses internada. E recebendo todos os medicamentos como se ela estivesse internada aqui na Terra, num hospital. 8 meses dentro de um quarto hospitalar. 9 cirurgias. E agora vem o mais interessante. Podendo ser que na próxima existência, ela, quando reencarnar, ali durante os seus 25, 30 anos, ainda retorne novamente um câncer no corpo físico dela, que é aquele câncer menos agressivo. Tá vendo a resposta é agora, né, gente? Por que tem uns cânceres que são menos agressivos e outros mais agressivos? O câncer mais agressivo é aquele câncer que, pela primeira vez, a pessoa está provando e expiando aquela dívida que ele cometeu na vida passada. Por isso ele é mais agressivo. Desencarna, retorna à parte espiritual, é submetido a cirurgias espirituais, eles reencarnam novamente o indivíduo. Aí a pessoa vai voltar novamente a ter um câncer menos agressivo, que ele vai passar por radioterapia, quimioterapia, tal, e demora lá uns 4, 5 anos, mas ele desencarna do pão câncer. Aí ele volta para a parte espiritual de novo. Chega lá e realiza mais cirurgias nele. Reencarna ele de novo. Aí, na hora que ele está aqui no corpo físico novamente, aí aparece lá, nos 25, 30 anos, volta de novo o câncer. Aí é um câncer que ele, através da quimioterapia, 10, 15 sessões só de quimioterapia, desaparece o câncer e não volta nunca mais. Porque aí eliminou da matriz, que é o perispírito, aquelas toxinas do veneno que ele tomou, dos medicamentos que ele tomou, do suicídio que ele cometeu em vidas passadas, da angústia, do ódio, da mágoa, do ressentimento, do não perdão que ele carregava no peito, aquelas toxinas ali que entranhou nos ossos dele, sabe? E que levou ele ao desencarne através de um câncer ósseo. Um câncer maligno, assim, terrível, que apareceu e 2 meses matou ele. Até chegar a um câncer de uma leucemia muito fraquinha. Pode ver que a maioria das leucemias, no começo tratada, quase todas têm assim, um êxito total. Um caso aqui, um caso ali, de uma leucemia mais agressiva, que a pessoa desencarna. Mas quando desencarna, porque ela foi muito agressiva, é porque está na primeira reencarnação do ato anterior ter sido cometido. Mas na próxima existência ela ainda vai voltar ainda com um outro tipo de câncer menos agressivo, onde uma quimioterapia, uma radioterapia irá eliminar do organismo dela de vez, até porque nesse período da enfermidade a pessoa se conecta mais à providência divina, né? E ele fica assim mais prestativo, mais humano. É aonde ele consegue lembrar-se de Deus e ele consegue a autoevangelização. Aí é que ocorre a transformação moral, a mudança de hábito, de comportamento e de atitudes. E, gente, a justiça divina é diferente da justiça da terra. É diferente. Olha, é tanto caso que está aqui nessa cachola. Ufa! Que vocês nem imaginam. Mas é assim mesmo, né? Vamos para o próximo vídeo.